O conceito, a ideia de entretenimento, surgiu no século XVIII. Foi ali que, quando começou a acontecer a diferença muito clara entre trabalho e ócio, que surge a ideia de entretenimento. Neste século, século XVIII, em 1834, nasce Charles Spurgeon. E Charles Spurgeon, ele cresce, ele amadurece, ele se torna um brilhante pregador, e com a sensibilidade dada ao Espírito Santo para ele, como uma voz profética no seu tempo, ele faz um alerta que o Espírito Santo dá para aquela geração, onde ele acerta na mosca. Ele diz assim para aquela geração: nunca Satanás fez algo tão engenhoso quanto convencer a noiva, a igreja, de que a sua missão é prover entretenimento para que, através do entretenimento, ela alcance os perdidos. A fala dele, naquela geração, foi uma crítica, dizendo que a igreja, lá em 1800, século XVIII, ela tinha sido seduzida pela ideia do entretenimento já naquele momento. Já naquele momento, vozes se levantavam para dizer que a igreja não deveria se seduzir por toda a força de atração que os entretenimentos exercem sobre o ser humano. E a coisa dali, quando começa essa ideia, porque se você procurar em qualquer concordância bíblica, se você procurar em qualquer dicionário bíblico, você não encontra na Bíblia a palavra entretenimento, nem a palavra diversão. Você não vai encontrar. Você vai encontrar os conceitos, mas a palavra você não encontra. Aí, a partir dali de 1800, a coisa vem andando e vai piorando. E vai piorando tanto a ideia e o que se faz através do entretenimento, que a gente chega em 1991, quando Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, ele está na gravação do álbum, se eu não me engano, Nevermind, que numa tradução livre significa deixa pra lá. A ideia de que toda uma geração não precisa ter preocupações com compromissos, com contratos, simplesmente deixa para lá, deixa a vida seguir. E na gravação, nesse show ao vivo, Kurt Cobain, ele, antes de começar a gravação, ele dá um grito no microfone, que leva a plateia ao êxtase. Ele diz assim: estamos aqui agora, divirta-nos. Para quem ele deu esse grito, eu não sei, a história não diz. Mas o fato é que, se ele não entendeu, na sequência, logo que foi gravado esse álbum vendeu no mundo mais de 30 milhões de cópias. Mostrando que esta é uma geração que ela não só quer entretenimento, ela exige entretenimento. E entretenimento significa, basicamente, distração e diversão. Distração e divertimento. Eu perguntaria para você, a noiva, ela é uma distração? A noiva, ela pode ser comparada a uma noite de divertimento. Ou seja, a noiva, ela pode ser confundida e misturada com entretenimento. Para a gente tentar responder isso biblicamente, eu te convido a ficar em pé. E abre a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Lucas 14,
Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 16 até o 24. Então ele lhe disse, o ele aqui é Jesus que vai falar toda a nossa leitura aqui. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e enviou seu servo, na hora da ceia, para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos, com um consentimento, começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe, eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpe. E outro disse, eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse, casei-me e, portanto, não posso ir. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, irritado, disse ao seu servo, saí depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E disse o servo, Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, saí pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Fecha os olhos. Senhor, a Tua palavra é poderosa, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse culto até aqui, cada louvor, a forma como tudo está se conduzindo. Eu te peço graça, eu te peço proteção, eu te peço misericórdia a fim de que a Tua palavra fale com muito amor e com muito poder aos nossos corações. Exorta-nos conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus eu oro. Podem se assentar. A primeira lição aqui no versículo 16. Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. A primeira lição é, Cristo não é contra festas. É a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês. Crentes não têm nenhum problema com entretenimento. Crentes, entretenimento não dá para eu taxar, é pecado. Porque crentes gostam dessa duplicidade de definições. É permitido ou não é permitido? É proibido ou não é proibido? É pecado ou não é pecado? Crentes ficam reféns desse tipo de pergunta e procuram os seus pastores, dos quais eu faço parte, dos milhões de pastores que tem pelo mundo, e fazem perguntas assim, pastor, eu queria fazer isso, é pecado? E eu que tenho que definir para a pessoa se aquilo é pecado ou não é pecado. A Aline acabou de falar que queria ganhar na Mega Sena. Se você ganhar, Aline, vai ser um pecado você se esquecer de nós. Você não ofertar, não ajudar na nossa construção, vai ser um pecado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Amém? Então, Cristo não é contra festas. O versículo 16 diz que um homem preparou uma grande ceia. Presta atenção. O que é uma grande ceia para o judeu? Esse texto é chamado, o título que se dá para esse texto é o grande banquete. Uma grande ceia na cultura judaica, eu queria que você pensasse na melhor festa que você já foi. Normalmente, as melhores festas que crentes vão são festas de casamento. Certo? Se eu tivesse com uma outra plateia, poderia ser outra. Poderia ser outro tipo de festa. Mas nessa plateia, a maioria aqui, sem medo de errar, se fosse possível você responder, foi o casamento tal que eu fui, que festa inesquecível. Por que essa grande festa que você foi é inesquecível? Porque a comida estava perfeita. É a primeira coisa que crentes pensam. Comida. Amém?
A comida estava perfeita. A carne estava no ponto. Os docinhos maravilhosos. A bebida, o suco, o atendimento, os garçons, a decoração. Você entrou e falou assim, meu Deus, parece que eu estou num conto de fadas. Sim ou não? Não é isso que impressiona? Não é isso que a gente... Então, quando fala aqui numa grande festa, você não precisa ter medo de interpretar e de entender que uma grande ceia, aqui no contexto judaico, ela tem preparação, ela tem decoração, ela tem garçons, ela tem a melhor carne, a melhor comida, as melhores sobremesas, tudo é o melhor. Realmente é uma festa que vai marcar e vai deixar você de queixo caído. Portanto, Cristo não é contra festas. E no caso da grande ceia, ela também tem significado para aquela cultura. Ela significava comunhão, comunhão de fé, de afeto, e uma grande ceia só se convidava pessoas íntimas e que de fato eram amigas. Quando Mateus casou e Mariana, que está me assistindo, casou, para eles dois, eu e a Rê falamos a mesma coisa. A lista de convidados é de vocês, que a festa é de vocês. Se alguém aqui não foi, fica bravo com eles. E foi difícil para eles, porque o Mateus casou num lugar que tinha uma limitação de lotação, e lotou. Gente que eles queriam ficaram fora. E aí, pai? Eu falei, vocês têm, escolhe aí, contanto que eu vá. A Mariana casa na pandemia, restrição também. Então a festa é para gente íntima, é para gente que a gente gosta, e não significa que quem não está convidado é odiado, não. Só não faz parte daquele grupo ali de amizade, de comunhão, ok? A grande ceia, ela celebrava de forma bem sintetizada a unidade. Nessa festa nós estamos celebrando a nossa comunhão e que nós somos um. Portanto, Cristo não é contra festas. E no caso da grande ceia, ela tem propósito. Ela não é um entretenimento pelo entretenimento jogado no nada. E é muito interessante que esse texto sirva para a gente refletir sobre isso. Aí no versículo 17, a gente vai entender que Cristo, ele não é contra a festa, mas Cristo, ele cumpre o compromisso dele. Presta atenção, olha o 17. E enviou seu servo na hora da ceia, para dizer aos convidados, vinde, pois todas as coisas estão preparadas. Eu não sei se você prestou atenção no versículo 16 e no 17, tem uma sequência. Primeiro, os servos vão e convidam as pessoas. A festa não está preparada. A grande ceia não está preparada. No 17, nós somos informados que quando a ceia ficou pronta, estava tudo preparado, ele falou para o servo, agora você vai e chama eles. Vinde, porque a ceia está preparada. Note, o servo quando vai pela segunda vez, ele vai em quem confirmou a presença. Os caras confirmaram, não, a gente vai. É muito triste quando você faz uma grande festa e você fica implorando para as pessoas, confirma. Confirma. Por que você pede a confirmação? Para você se planejar, simples. A Regina conta de um parente dela que eu queria muito ter conhecido, mas não conheci. Quando a gente começou a namorar, eu não sei se ele já tinha falecido, era muito distante, hoje ele já faleceu. Ele era um excelente cozinheiro. E ele convidava da seguinte forma. Kaique e Pati, vocês almoçam em casa no próximo sábado? Kaique e Pati falavam, sim. Fechou. Então quem vai na casa dele? O Kaique e a Pati. Se o Kaique e a Pati chegassem no sábado seguinte, na casa dele, com o Levi e a Sueli, eu trouxe os meus sogros.
O rapaz lá, o parente da Regina, ia pensar assim: quem é esse cara que traz o sogro? Não, não era isso que ele ia pensar. A Regina falava que ele fazia isso. Ele virava e falava: Kaique e Patrícia, vocês estão convidados, entram. Sueli e Levi, vocês não estão convidados. Não tem comida para vocês. Porque ele fazia na porção. Era um manjar, era comida inesquecível. Mas era para quem está convidado. Está no plano. Ele não sabia multiplicar pães e peixes. Deu para entender? Então, o que está acontecendo aqui no 16 e no 17? Foram convidados, agora eles voltam para chamar quem disse sim. E é triste quando você faz uma festa, as pessoas confirmam. Imagina, chega no dia do casamento da Mariana. Aí a gente chega lá no dia do casamento, na festa, só tem 20% das pessoas, ou seja, a minha família. Os outros 80% que disseram sim, não aparece. O que você faz? Por mais que os meus cunhados comam muito, não é o meu caso. Por mais que eles sejam bons de garfo, não vai dar conta de comer toda aquela comida. E aquela comida está paga, nós vamos jogar fora, não tem o que fazer com ela. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, o convite foi feito. Chega no 17, agora convoca. Quem disse sim, porque agora está tudo pronto. Então Jesus, ele não é contra festas, e ele cumpre o compromisso dele. Ele convidou, ele fez a festa, é uma grande ceia do bom e do melhor, e agora vem para a festa. Só que a gente vai ver na sequência agora que o homem falha nos seus compromissos. Deixa eu ler de novo para você do 18 até o 20. E todos com um consentimento começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E o outro disse: eu casei, portanto não posso ir. Vocês conseguem perceber no texto que tudo é desculpa? Tudo é desculpa. Tudo bem, o autor já está falando para a gente que é desculpa, então fica fácil. Mas deixa eu ler de novo para você. Olha o primeiro. Eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Quem é que compra um pedaço de terra sem ter visto antes? Desculpa, gente, é um negócio ruim. Desculpa é um negócio que não dá certo, porque em si, na desculpa, a mentira já está ali. Olha o segundo cara aqui. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois, eu vou examiná-las. É a mesma coisa. Você não compra boi e paga, e depois que você vai ver se o boi é manco, se não é manco, se está bom. Entendeu? E o último é ótimo. Eu casei, portanto eu não posso ir. Como assim? O que tem a ver? Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Então, Cristo não é contra a festa. Cristo, ele cumpre o compromisso dele. Quando tem propósito, e a grande ceia tem propósito. Só que o homem não cumpre a parte dele. Pesquisa da Game Show, no Brasil. 74,5% da população gasta o seu tempo com jogos eletrônicos. Desses 74,5%, mais da metade é viciado e dependente em jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos são um pecado? Não. É entretenimento? É. Mas o vício pode ser um pecado? Sim. O vício pode te atrapalhar? Pode. O vício pode te derrubar? Pode. O vício pode você fazer perder dinheiro? Pode. No mundo, no ano passado, foram gastos e movimentados mais de 300 bilhões de dólares com jogos. Eu não sei contar um dinheiro desse. O jogo, quando ele vira um vício, na sequência ele vira um ídolo. Você adora aquilo ali.
Aquilo é o mais importante da sua vida. Você perde compromissos por causa do jogo. Pior, o jogo, ele não simplesmente sequestra a nossa mente, o nosso tempo, a nossa criatividade, as nossas habilidades e a nossa energia. O jogo, ele faz com que você pague. Você gasta com ele, você paga para ficar escravo. Neil Postman, ele escreveu um livro, e o título do livro é Divirta-nos até a morte. Divirta-nos até a morte. No livro, a tese dele, resumindo, é: nós éramos uma sociedade de uma cultura que era motivada pela palavra. A partir do advento da televisão, nós passamos a ser uma cultura motivada pela imagem. E desde então, quase tudo virou entretenimento. Consequência direta para a noiva, desde então, com essa mudança de mentalidade na nossa cultura. Enquanto nós éramos uma sociedade movida e motivada pela palavra, o centro do nosso culto era Cristo, era Deus. Mas quando a gente passa a ser uma sociedade de uma cultura motivada pela imagem, o centro do culto se tornou o homem. Portanto, a gente sai de um culto cristocêntrico, onde Cristo está no centro, e a gente começa a ter nas muitas igrejas do mundo cultos e celebrações antropocêntricas, onde o homem é o centro, onde eu preciso agradar esse cliente. Eu já não tenho discípulos nos bancos das igrejas, eu tenho clientes exigentes. E exigentes, eu diria para você, num nível muito baixo. Quem fala isso e afirma em muitos dos seus livros é John Piper. Quando você exige meia dúzia de entretenimentos, você está nivelando a sua vida por baixo. A noiva tinha que ser mais exigente. Ela se vende por pouco. Ela troca por pouco. Deixa eu aprofundar isso para você. Nós estamos no mês de junho. Desde fevereiro, março, os barracões do carnaval no Rio de Janeiro, eles estão tendo ensaios. As pessoas estão fazendo as suas fantasias. E quando chegar o carnaval de 2024, não importa se nos 4 dias vai estar frio e chuva. E carnaval é entretenimento, mas eles se entregam para aquilo como se fosse uma religião. Qualquer torcida uniformizada, para a gente não rotular nenhum time, mas todas as torcidas uniformizadas, elas enxergam o seu time como uma religião. Pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar nevando, o time vai jogar, eu vou. E paga caro. Para assistir, na época, um show de Kurt Cobain, do Nirvana, a moçada, milhões de adolescentes, ficam nas filas semanas e meses acampando e pagando a dinheiro de hoje coisa de 500, 1.000, 2.000, 3.000 reais para assistir um show de 2, 3 horas. Porque eles adoram, porque eles celebram, porque eles idolatram o entretenimento deles. Eu e você, nós dizemos que a gente adora, que a gente celebra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas se fizer um friozinho, se chover, a gente derrete. Na região sul, eu falo porque eu conheço muitas igrejas em Curitiba. Eu tenho muitos amigos em Curitiba.
muitas famílias que me recebem e que gostam demais da minha família. Eles falam a mesma coisa, pastor, é impressionante, no frio aqui, severo em Curitiba, os dízimos, as rendas nas igrejas caem, porque o povo não sai de casa. O povo não sai de casa, porque está frio. Ah, se Jesus voltasse hoje. Posso ouvir um amém? E a igreja que vai para a cultura da imagem, do entretenimento, que o homem é o centro, ela acaba caindo exatamente no significado da palavra entretenimento, distração e diversão. Quer um exemplo? Telas. Telas de celulares. Todo pregador concorre e compete com telas de celulares enquanto ele está pregando. Tem adolescentes que durante um culto inteiro conseguem jogar, perder, ganhar. De vez em quando ele levanta a cabeça e fala assim, amém? Ele não sabe o que está rolando no culto. Ele não sabe. É aquele louvor, o cara pregando. E naquele dia ele levou uma amiga. A amiga dele chamava Viviane. O apelido dela, qual é o apelido de uma Viviane? Pronto. Vejo que vocês são profetas. Nós não combinamos. Toda Viviane tem o apelido de Vivi. E ela vai na igreja. E ele prega o tempo todo sobre a volta de Cristo, sobre Maranata, Hosana nas alturas, arrebatamento, vai levar a igreja. Aí terminou, a igreja em êxtase, glorificando. Aí vem a banda, aí a banda fala, vamos cantar um louvor antigo hoje, todo mundo junto. Aí começa, vivifica, vivifica. A igreja, a Vivi que nunca tinha ido na igreja, ela começa a entrar em desespero no banco. Ela, que bando de doido, essa igreja cantando essa música para mim. Eu quero ir para o céu, eu nem entendo o que é isso, eu não entendo o que é igreja, eu não sei o que é Jesus, eu não sei o que é salvação, mas eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. E a igreja mandando ver, vivifica. Até que alguém, calma, Vivi, você está entendendo tudo errado. Distração, entretenimento, diversão. E a gente tem essa concorrência desleal. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava pregando na Estância Árvore da Vida, lotado aquele auditório, aí quando terminou, meu filho, Mateus, e o Guilherme Pilão, que hoje está casado em Curitiba, com uma das filhas do pastor Gelson. Ele tinha um aplicativo no celular dele que ele mirava no pregador e disparava uma bomba. Durante toda a mensagem, ele deve ter jogado em mim uns 150 mísseis. E Guilherme Pilão é brother, eu posso falar isso porque ele é brother. Ele crê no mesmo Deus que eu, no mesmo Cristo que eu, gosta de mim, dormiu na minha casa, já me recebeu na casa dele, torce para o mesmo time. E deixa eu falar, ele fez tudo isso, mas ele prestou atenção na mensagem, que ele chegou e falou, pastor, o senhor pregou sobre isso, 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 mas o que eu mandei míssil no Senhor. Aí eu falei, deixa eu ver esse negócio. É uma delícia. Você filma a pessoa, mira e vai, pau, explode tudo. Olha, a Aline está, nossa, é tudo que eu preciso no meu trabalho para desestressar. Telas, gente. Eu estou falando de entretenimento. E aí a igreja, ela se seduz e ela passa a entender que se ela não tiver essa linguagem, ela não alcança as pessoas, como denunciou em 1800 Spurgeon. Eu sou de uma época, e até hoje, as pessoas falam assim, pastor,
eu começo a ler a Bíblia por onde? O que eu ensino primeiro? Tem uma pessoa perguntando no meu trabalho, qual é o conselho que a gente dá? Começa pelos Salmos, Provérbios, os Evangelhos. Né? A gente fala isso. Aí você pega o Evangelho, Jesus olha para a audiência dele e fala assim, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Leve, né? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Esquece. Onde é que você começa a ler a Bíblia com quem está interessado? Começa no ponto da pessoa. Atos dos Apóstolos. Quando o funcionário da rainha está no carro e chega um apóstolo para ele e faz a seguinte pergunta, entendes o que lês? Aí ele fala, estou lendo. Aí o apóstolo começa a pregar o evangelho e explicar em cima do que ele lia, porque é o ponto que ele está. Cada um está num ponto. Se a pessoa chegar para você e falar assim, pastor, eu não estou entendendo isso, está mandando apedrejar as adúlteras, você vai ter que começar por aí. Entendeu? E fique em paz, não é para apedrejar, senão a gente deixa assim no meio do caminho. Então, entretenimento, gente. O homem não cumpriu a sua parte, falhou na sua parte, a ceia está preparada e ele prefere outras coisas. E outras coisas roubam o nosso tempo. E igrejas estão cedendo a essa agenda no nosso tempo. Quando nós deveríamos focar no puro e simples evangelho da palavra de Deus. Tem muitas igrejas que continuam firmes nesse propósito, mas que tem muitas cedendo, tem. Aí como é que termina a nossa narrativa? 21 a 24. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o dono da casa, irritado, disse ao servo, sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. E disse o servo, Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Presta atenção. A gente termina a narrativa aqui tendo a certeza de que Jesus garante a ceia. A ceia vai acontecer. A primeira coisa dele, na irritação dele, do dono da festa chama os aleijados, os cegos, os coxos, os surdos, traz todo mundo. O servo vai. Quando ele foi chamar quem tinha sido convidado, ele ouviu um monte de desculpa. Quando ele vai chamar coxo, aleijado, todo esse povo, é muito rápido. Jesus manda, ele vai, ele já vem e fala, já está todo mundo aí. E ainda tem lugar. Aí Jesus fala, então vai pelas sendas, vai pelas ruas e obriga-os a entrar. Essa palavra obriga-os incomoda muita gente. Muita gente fala assim, como assim Jesus obrigou? A gente não prega que para estar na igreja só tem valor se for voluntário. Eu quero crer que não tem ninguém aqui para estar aqui hoje, teve um 38 na testa assim, vai, se não... Eu acho que você veio porque você quis vir. Amém? Essa palavra aqui, nessa minha tradução que eu gosto muito, ela está mal traduzida. A ideia aqui não é de obrigação, a ideia e é uma palavra usada também nas cartas, quando se fala de hospitalidade, sobre o dom da hospitalidade. É uma palavra assim, você precisa insistir, a ponto de constranger a pessoa, que ela não consiga dizer não para você. Eu vou te explicar. Existem convites que você sabe que não é um convite. Quando a pessoa fala assim, qualquer dia vai lá em casa, isso não é convite. Esse dia nunca vai chegar. Fica tranquilo. Tão certo como o amanhã que se renova, esse dia não vai chegar. Agora, quando a pessoa chega para você e fala assim, cara, vamos lá em casa. Não, eu não posso. Não, vamos em casa. Não, é que, cara, a gente queria tanto te receber lá. Pô, preparamos uma sopa. Não, vai lá em casa. Não, hoje não dá, tá frio.
Cara, lá a sopa vai te aquecer. Não, cara, tá chovendo. Não, minha casa tem laje. Eu não moro, fica tranquilo. Não, mas não dá, tá tarde. Cara, eu queria muito que você fosse, a minha esposa queria, os meus filhos queriam. Você é bem-vindo. Né? Vamos lá em casa. Você fica constrangido a tal ponto que você não consegue dizer não. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Pô, esse é o convite. Esse é o convite. Porque o convite, passa lá, esquece. O passa lá significa, não apareça. Não vai na minha casa. A ideia do texto, quando o dono da festa fala, então agora para a gente lotar, você vai. E obriga convence as pessoas, insiste com as pessoas que eu quero a minha casa cheia. Amém? Tem gente que está aqui hoje, que foi um convite, vamos, veio. Tem gente que para estar aqui hoje precisou de oração, de jejum, de gente fazendo campanha, insistindo, pedindo a Deus, fazendo voto. Ai, Senhor, quebra aquele coração, até que a pessoa veio. Amém? Deu trabalho, mas veio. Entendeu? Então, Jesus garante a festa e a festa se realiza. 2 lições. Primeira lição: samaritanos, publicanos, prostitutas, ladrões, roubadores, as piores pessoas, receberam no Evangelho perdão, graça e misericórdia. Mas os caras indiferentes das desculpas e dos entretenimentos foram tratados com um rigor que não dá para a gente imaginar. Prostitutas, roubadores, ladrões, avarentos, cobradores de impostos, sabe? As piores pessoas da sociedade receberam no Evangelho graça, misericórdia, perdão e convite. Mas os caras das desculpinhas, dos entretenimentinhos, das indiferenças com o reino, aqueles que acham assim, eu não estou em pecado, quem está em pecado é o cara do boteco, quem está em pecado é o cara do segundo adultério. Eu não, eu só jogo meu play. Jesus termina dizendo, aqueles caras que eu convidei, eles não entrarão na minha festa. Aqueles caras estão caminhando para o inferno e não sabem que estão caminhando para o inferno. Porque entretenimento é mais importante para eles do que estar na minha festa. Eu não vou naquela igreja porque lá não tem entretenimento. Deixa eu te dar uma dica, vai nessa igreja. Eu li um texto que eu acho muito legal, você deve ter lido. Não procure a igreja mais perto da sua casa, mas a que seja mais perto da sua Bíblia. Se você precisar vir de Montemor para cá, vem. Amém? Se você precisar vir de Horto City, vem. Mas vai na igreja que tem Bíblia. Não vai na igreja que te dá entretenimento. Porque entretenimento é para uma noite, é para um dia e passa. E a ressaca vem. Bíblia, palavra de Deus, é alimento que te coloca na vida eterna. Então, presta atenção nisso. Teve muita graça e misericórdia para os piores personagens da sociedade. Mas para o povo do entretenimento fácil, barato, que distrai, que diverte, rigor. Segunda lição. No Éden, olha só que coisa interessante. No Éden, primeiro, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, preparam o cenário. Eles formam o mundo, eles tiram o caos, decoram o jardim, preparam a alimentação, eles preparam toda a festa. Quando tudo está preparado é que eles convidam o casal para a festa. Aqui é inverso. Aqui nesse texto, primeiro vem o convite. Aí agora o dono da festa vai preparar a ceia. Quando a ceia está preparada, ele fala, vinde, porque tudo já está preparado. Esse texto,
ele é para a gente um retrato, uma referência do que vai acontecer. No mundo inteiro ainda as pessoas estão sendo convidadas para receberem e aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas no mundo inteiro as pessoas estão sendo seduzidas pelos mais variados tipos de entretenimento, e elas não aceitam o convite, e elas dão desculpas, e elas não aceitam o convite para estar nessa grande festa. Quando essa festa estiver pronta, a Bíblia diz que ele, pessoalmente, Jesus Cristo, ele não vai mandar um servo, até porque o servo da parábola é Cristo, representa Cristo. Ele vai chegar e ele vai olhar para todos aqueles que já foram convidados, que já confirmaram presença, que estão se relacionando com ele, e ele vai dizer para essa gente: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para terminar, o show do Kurt Cobain foi em 1991. Em 1994 ele morreu, ele se suicidou. Ele pegou uma espingarda na casa dele e atirou na cabeça dele. Ele morreu com 27 anos. Ele era dependente químico e a droga que ele fumava e gostava era heroína. E na casa dele foi encontrado assim muita heroína. E no corpo dele também. Aí eu fui ler a biografia de Kurt Cobain. Ele nasce numa família normal. O pai e a mãe, sapateiros, trabalhadores, classe média. Uma família equilibrada, organizada, cheia de amor. Quando Kurt Cobain tinha 9 anos de idade, os pais se separaram. A separação para ele foi violenta. Ele não suportou. A partir daí ele começa a ter uma vida extremamente rebelde e não se adequar e não se achar mais e não se colocar à sociedade. E ele vai piorando, ele vai piorando. Ele assiste cena, por exemplo, da mãe dele sofrer estupro. E tudo só vai trazendo revolta, revolta, revolta. Esse cara se entrega para essa vida. E eu não quero julgar alguém que já morreu. Até porque eu não estava lá. Isso é biografia. Mas, deixa eu dizer para você. A sua família, a sua igreja, na simplicidade que é. Porque na biografia ele fala assim, que ele passou a sofrer bullying dos amigos na escola por causa da separação. E que tudo que ele queria, o sonho dele, ele queria ter uma família típica, onde tem um pai, uma mãe e segurança. Deixa eu dizer para você, é o sonho de todo filho. Hoje eu tenho meu pai e minha mãe aqui. Fazia tempo que eles não vinham. Eu já estava quase indo visitar. Então está ali o pastor Genésio, diaconisa Eunice. Eu não sei se eu, a Denise que está ali, o Osni que está ali, nós 3 irmãos, não estão aqui, a Ileide, o Júnior e a Deise, os outros 3. Eu não sei se meu pai e minha mãe tivessem se separado quando eu tinha 9 anos, se eu estaria aqui, se eu seria pastor. Eu não sei o tipo de revolta que estaria no meu coração. A gente não sabe o que as nossas pequenas e profundas atitudes e falhas podem causar de consequência na vida de quem está ao nosso redor e na nossa vida. A gente não sabe. Se o Zé Goleiro e a Hilda tivessem se separado, será que os Oliveira estariam todos aqui? A gente não sabe. A gente não sabe. Então eu agradeço, pai e mãe. Quantos anos de casado já? 68 anos. Eu posso ouvir um glória? Um aplauso? — 68 anos. Há 18 anos atrás, nesse altar, quando eles fizeram bodas de ouro, eu tive o prazer de celebrar e recebê-los. Eu casei meu pai e minha mãe.
Então presta atenção, a sua família, a família que você está formando, que você está sonhando, ela é decisiva para a história. E aí eu posso dar mais um passinho com vocês que são o principal grupo de intercessão meu e da Rê. Quando a gente monta um canal para falar de casamento e família, é porque eu creio e sonho firmemente que famílias curadas por esse Brasil podem curar a sociedade. Eu creio firmemente que famílias curadas trazem um avivamento para a igreja. Famílias curadas, elas são alvo do derramamento do Espírito Santo na vida delas. Famílias curadas, elas são agentes transformadores de vidas que são, mudadas, modificadas, ressignificadas, de vidas que são alvos de milagres de Deus. E é um milagre que você esteja aqui hoje. Amém? Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que eu e você, a gente entenda que entretenimentos podem começar pequenininhos e terminar na tragédia de uma morte. Se você não acordar, não é pecado, mas eles podem se tornar um pecado, se você não vigiar. Ou Cristo é o centro da sua vida, ou nesse mundo você não tem para onde correr. Você vai pagar o preço desse mundo. Mas se Cristo é o centro da sua vida, você cessa de caminhar para o inferno e começa a caminhar para o céu. Você tem que decidir. Você tem que decidir a sua história, a história da sua família, a história da sua vida, no nome que é sobre todo nome. Amém?